Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje um passo a passo desse lindo trocador. É um trocador simples, mas olha só que graça. Ele tem essa linda almofadinha ou travesseirinho e tenho certeza que você vai adorar essa dica. Então fica ligadinho até o final para não perder nenhum detalhe. E se você é novo por aqui e não conhece as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, não esqueça de deixar um like para me ajudar a divulgar também essa dica a outras pessoas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo, todos os detalhes de viés, desse travesseirinho, de aba, todo o passo a passo, inclusive o meu lindo visual. Se você não viu ainda, eu já havia mostrado lá no Instagram. Se você não me segue lá, corre lá, me segue que eu sempre posto lá as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Se você é novo por aqui e não me conhecia antes, então corre lá para ver como era o meu cabelo antes desse visual. Estou amando cabelo curto, muito prático, muito rápido. Então é isso que eu quero aqui para o canal também, facilidades e praticidades para o nosso dia a dia. Antes de ir lá para minha dica, quero lembrar a você que eu também tenho um clube Dicas da Du. Se você quiser fazer parte, clique aqui embaixo no botão Seja Membro. Lá eu te mostro todos os detalhes de como fazer parte e ter mais dicas do que já tem aqui no canal. Então corre lá conferir. Já tem vídeo lá, já tem passo a passo e vai ter muita novidade e muita dica para facilitar o nosso dia a dia. Então corre lá, espero te ver lá no Clube Dicas da Du e vamos deixar de conversa e vamos lá para a dica de hoje? Para começar esse trocador, eu vou começar te passando as medidas. Eu estou usando tecido tricoline 100% algodão e manta acrílica. Eu comecei cortando o tecido superior, o tecido externo, de 50 por 60. E cortei no tecido do forro de 52 por 62 e a manta do mesmo tamanho do tecido do forro, de 52 por 62. Como eu vou fazer com acabamento de viés ao redor, eu sempre deixo essa margenzinha para o quilting, então esses 2 centímetros é para isso, não precisa mais que isso. E também já cortei para a abinha, eu vou fazer a abinha com o tecido de poazinho, então eu cortei 25 por 18, cortei um pouquinho maior na manta, então aqui ó, meio centímetro a mais, cortei 26 por 19 e cortei no tecido do forro a mesma medida da manta, 26 por 19. E esse trocador, como você já viu, ele tem um travesseirinho e eu tinha um pedaço do tecido, mas você pode usar aí 2 pedaços. Então seria um pedaço de 38 por 27, ou se você tiver aí 2 pedaços como esse de 19 centímetros por 27. E eu vou deixar assim do avesso, porque eu vou fazer o acabamento aqui ao redor. Eu já vou começar a fazer o arredondamento com a minha régua. Essa régua eu tenho disponível na minha loja virtual. O travesseirinho eu vou fazer o arredondamento menor. A minha margem de costura vai ser aqui ó, aproximadamente 0,75. Então eu deixo já essa margem assim ó, e venho fazendo o canto. E aqui é onde eu vou passar a costura. Venho para esse lado e aqui eu vou encontrar, olha só. Vou passar para lá, vou descer um pouquinho aqui ó. E aqui vai ser a minha costura. Vou fazer com os cantinhos arredondados. E aqui também eu vou fazer com o canto arredondado. Mas eu não vou cortar já. Eu vou fazer o quilting primeiro. Então, eu venho aqui, ó, deixo a margem. E arredondo o canto desse aqui também. Porém, aqui eu vou fazer o quilting primeiro. Aqui você pode fazer o quilting livre ou uma tela C. Essa peça eu também vou arredondar os cantos. Esse aqui eu vou arredondar os cantos com esse raio maior. Então, vou utilizar o outro canto para fazer a marcação. Então, veja que eu sempre deixo aqui, ó, a margenzinha de meio centímetro. E se você não tiver a régua de canto, você pode usar aí um pratinho ou qualquer coisa arredondada para fazer os cantos. Vou fazer nos 4 cantos. E agora eu vou lá para a máquina fazer o quilting e fique até o final que eu vou te mostrar como cortar o viés na diagonal
Então, eu vou usar o viés de tecido, o tecido da composição, vou fazer aqui com o rosa. Então, fique até o final que eu vou te mostrar como eu faço passo a passo para aproveitar o tecido e cortar na diagonal. Eu comecei fazendo uma costura de segurança toda ao redor. Então, eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como eu faço essa costura de segurança. Eu faço com o calcador de quilting mesmo. Eu vou usar a técnica de quilting livre e hoje eu vou quiltar esse stencil. E ele tem arabescos, plumas, é muito fácil, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para você conferir. E eu começo puxando as duas linhas aqui para cima, encaixo a agulha, eu vou arrematar e começo fazendo o arabesco. E agora eu vou fazer a montagem lá na mesa. E olha só como ficou o quilting. Aqui desse lado você quase não percebe, mas olha o outro lado. E o legal de fazer essa peça quiltada é porque eu aqui vou colocar o plástico, até esqueci de comentar ali no material. E aqui eu estou com a abinha, que eu vou quiltar também. Como eu não vou fazer bordado nessa peça, eu vou lá fazer o quilting aqui. E vou fazer um quilting mais centralizado. Vou começar fazendo uma pluminha e já vou emendar fazendo um arabesco. Você viu que eu fiz livre, mas se você não tem ainda a habilidade de fazer o livre, eu tenho esse stencil, aonde vai te dar, ó, vou jogar aqui do outro lado para você visualizar. Eu poderia fazer aqui, ó, esse desenho, essa parte do arabesco, ou até mesmo aqui, ó, essa outra parte. Então, eu sempre dou a dica de fazer quilting livre, porque é muito mais rápido e valoriza a sua peça. Então, fica aí a dica. Eu vou fazer o quilting e já volto para fazer a montagem. E eu resolvi fazer, como aqui vai ficar a parte de dentro, a abinha vai ficar aqui na parte de fora. E aqui vai ficar o travesseirinho. Eu resolvi fazer esse travesseirinho de outra cor. Então, eu vou fazer a mesma medida. Ó, já cortei aqui. E vou cortar a outra parte aqui desse lado. E coloco os dois, direito com direito. E vou fazer o mesmo processo arredondando os cantos. Ficando assim, esse aqui eu vou usar para outra coisa, até foi bom que eu não cortei, olha só, vou aproveitar. Eu vou costurar, vou passar uma costura aqui ao redor, mas antes eu vou fazer o quilting dessa peça e já trago ela quiltada. E a abinha, como eu risquei, fica bem fácil, eu começo fazendo a costura de segurança. Então, vou começar aqui no ladinho. Eu vou começar refilando o meu trocador, então, eu vou cortar primeiro com o cortador, tirando todo o excesso. Eu primeiro corto as partes retas e depois as partes arredondadas. Então, venho cortando toda a lateral. E agora, eu venho com a tesoura e arredondo os cantos. Agora, eu vou costurar o travesseirinho ao redor. Eu começo aqui na lateral e vou dar a volta e vou deixar a parte de baixo toda aberta. Agora eu vou cortar o excesso e colocar o enchimento. A
Arredondo também os cantinhos do travesseirinho. O travesseirinho, se você achar necessário, pode colocar manta também. Eu gosto de fazer só o tecido para ficar bem confortável, bem molinho. Depois vai ficar assim, né? O travesseirinho aqui e a abinha aqui na parte superior. Então, eu vou cortar a abinha também. E eu gosto de cortar primeiro com o cortador, porque assim é mais rápido, então agiliza o processo. E depois eu venho aqui cortando os cantinhos. E assim ficou. Eu já tirei a marcação para você visualizar melhor. Alinho bem todos os cantinhos. E agora eu vou passar um viés, um acabamento de viés aqui ao redor. Vou encher o travesseirinho. Vou usar plumante, fibra siliconada. Não vou colocar muito, é só para dar um volume. E agora passo uma costurinha aqui para depois fixar aqui em cima no trocador. E agora posiciono lá no trocador. Aqui é uma opção, se você quiser já pode costurar direto no trocador. Eu gosto de fazer assim, fazer a montagem para você visualizar melhor. E aqui eu vou te mostrar como cortar o viés na diagonal, mas não há necessidade de você usar a régua em 45 graus. Então, eu vou te mostrar que você pode aproveitar o tecido, cortar em 60 graus. Eu vou colocar esse tecidinho aqui para te mostrar como se eu tivesse aqui somente 30 centímetros. Então, eu vou aproveitar esse pedacinho aqui para cortar o viés. Se você fosse usar a régua em 45 graus, somente com esses 30 centímetros, você teria que cortar vários pedaços. Então, seriam várias emendas de viés. Mas eu vou te mostrar que aqui, deitando a régua um pouquinho mais e colocando ela em 60 graus, você consegue tirar uma extensão maior de viés e ele ainda assim fica com elasticidade. E assim eu aproveito mais a largura do tecido e também faço uma faixa de viés com tamanho maior e menos emenda. E aqui eu vou cortar 3 faixinhas de 4,5 pelo comprimento da minha régua. Eu vou precisar aqui 4,5 por 2,20 metros para conseguir dar a volta no trocador todo. E aqui eu cortei 3 tirinhas. E eu vou aproveitar mais esse pedacinho para cortar mais um para completar os 2,20 metros que eu preciso. Então, aqui eu posso aproveitar todos os pedacinhos desse retalho para cortar o viés na diagonal. E agora, para emendar, vou colocar aqui direito com direito, em forma de cruz. E vou emendar da seguinte forma, vou colocar, ó. Eu preciso sempre deixar uma pontinha para fora, então ele vai ficar aqui, ó, com uma pontinha do viés para fora. Então, sempre deixando aqui, ó, a margem de costura para fora e aqui desse lado também. Então, eu vou emendar de um canto a outro, assim, dessa forma. E coloco um alfinetinho aqui. E agora eu abro o tecido, puxo para a esquerda, venho com o outro, direito com direito, deixo uma pontinha em cima. E aí, eu fiquei, olha só, com uma emenda, 2 emendas, apenas 3 emendas. E agora, eu vou lá na máquina fazer a emenda. E aqui eu vou cortar o viés da abinha. E eu decidi fazer com esse chevron, mas como ele não tá na diagonal e eu não quis cortar o chevron na diagonal por causa do desenho,
eu vou fazer no fio reto mesmo. Aqui, se você quiser, cortando ele na diagonal, ficaria com acabamento melhor. Eu já vou lá na máquina, vou levar o meu viés para fazer a costura. Vou começar costurando o viés aqui na aba. Eu começo na parte de fora, é a parte que é mais fofinha, então você vai notar que o quilting ele fica mais fofinho nessa parte de fora. Eu não preciso colocar o acabamento aqui, somente na lateral. Ó, vou arredondando devagarinho. E aqui posso cortar o excesso. E como eu estou trabalhando com fio reto, olha só, ele dá uma subidinha aqui no viés. Então, eu preciso cortar, vou fazendo os piques para ele arredondar. Se você quiser passar um zigue-zague aqui ou uma costura, só para ele fixar. E agora, vou fazer o viés. Então, você vai notar que ele vai, ó, encolher um pouquinho a abinha. Mas aqui você dá uma esticadinha, ele vai se ajustando. Depois que passar a costura, ele também se ajusta um pouquinho. E eu fiz dessa forma porque eu acho que o acabamento do viés com essa estampa fica melhor. E a minha dica de viés é sempre fazer o acabamento à máquina para facilitar o nosso dia a dia. Eu faço o viés de 4,5. Agora, eu dobro aqui no tamanho, na parte de trás. Então, vou dobrar o tecido até encontrar o trabalho. Ele vai ficar um pouquinho maior aqui na parte de trás, com 1 centímetro aproximadamente. E na parte da frente, ele vai ficar um pouquinho menor. E aí, eu vou ajustando. A dica é sempre tampar a costura na parte de trás. E o tamanho da minha parte de trás é exatamente o tamanho do clips. Se você está fazendo para você mesmo, que você não vai vender, é interessante talvez você fazer à mão aqui o acabamento, mas para quem vai vender acaba não ficando viável, não fica o custo fica muito alto. Então, eu ensino a fazer a máquina justamente para facilitar e ter um custo menor aí no seu trabalho. E agora eu vou colocar linha rosa e linha branca na parte de baixo. Então, eu já estou com linha branca, só vou trocar a linha de cima. Eu aumentei um pouquinho o ponto e coloquei a agulha para a esquerda para costurar em cima do rosa. Eu gosto de fazer esse detalhe costurando em cima do rosa e atrás pegando em cima do viés. E ficou assim. Então, ele dá uma curvadinha, uma leve curvada, olha só. Mas com o tempo ele vai ajustando. E agora eu vou colocar o botãozinho. E eu vou aproveitar e fazer o viés. Então, lembra que eu fiz as emendas? Eu vou agora costurar. Vou fazer todas as emendas. O importante do viés é que você comece bem aqui no encontrinho dos tecidos, seja no vértice, e aqui também termine no vértice, para que ele fique assim, ó, bem retinho na parte superior e bem retinho na parte de baixo. E agora eu corto o excesso. E assim ficou. E eu gosto de abrir a margem de costura. E antes de posicionar a abinha, vou cortar o plástico e eu vou usar essa sarja siliconada. Aqui na minha cidade eu encontro como sarja siliconada. Alguns chamam vinil translúcido, só que ele é um pouquinho mais grosso. Esse aqui ele é bem molinho. Eu optei por esse porque pro trocador fica mais fácil e não fica tão duro, tão enrijecido.
E essa minha sarja siliconada, ela tem um lado bem lisinho e um lado mais áspero. Esse lado áspero eu gosto de usar em contato com o tecido, porque aqui é um trocador, então para ficar mais fácil para limpar, acho que o lado liso fica melhor. Mas normalmente em outros trabalhos eu uso o lado fosco para fora. Então eu vou posicionar bem. Aqui eu não posso usar alfinete, então eu vou cortar, vou fazer o acabamento aqui com o cortador. Alinho bem o plástico e depois venho colocando os clips também. Antes de posicionar a aba, eu também preciso colocar o botão aqui na parte interna. Por baixo do plástico, eu gosto de colocar o botão para não rasgar o plástico ou o vinil. Então, eu já fiz a minha marcação aqui do meio. E eu venho com a aba, marcando o meio da aba, e ficar assim, ó, direito com direito. E agora venho com clips, ó, colocando clips aqui também. Vou posicionar o travesseirinho. E agora vou fazer a dobra para fazer a marcação do botão. Então, vou dobrar aqui, ó, juntando bem os dois. Dobro uma vez e dobro mais uma vez. E vai ficar assim. E aqui vai descer a aba, fechando assim. E aí, eu venho com um alfinete, cuidando para não furar demais, para não furar o plástico. Então, eu só vou posicionar mais ou menos aqui, ó, onde eu quero o botão. Vou posicionar 4 centímetros da altura e 4 aqui da lateral. E aqui desse lado também. E aí, eu venho com o alfinete somente espeitando a aba e posiciono ali embaixo, ó, e faço a marcação do botão. O mesmo eu faço nesse lado. E depois eu abro e meço para ver se ele está bem certinho, porque às vezes ficou tortinho a dobra. É importante que você meça. Ó, eu venho aqui, ó, a 34 centímetros. Nesse lado também, marco, ó, 34 centímetros. E agora eu vou medir aqui nessa lateral. Aqui eu fiquei com 17,5 e aqui também. Por que que eu faço isso? Para ficar bem posicionado e não ficar torto os botões quando você abre a peça, fica um botão para cima e um para baixo ou para os lados. E agora eu vou ter que subir o meu plástico para poder colocar os botões. Você poderia me perguntar, ah, mas você não pode fazer isso antes de colocar o plástico? Eu prefiro fazer depois, porque o plástico ele tem volume. Então, eu não gosto que fique muito apertado, então eu gosto de fazer essa parte assim com o plástico. E depois eu tiro e posiciono sem o plástico. Eu gosto de usar esse meu furador. Como ele não vai chegar lá no meio, eu preciso dobrar a peça. Vou enrolar assim, ó, cuidando, né, para não furar os dois tecidos. Aqui, se você não quiser, não precisa furar. Você pode furar com o próprio botão. Então, venho aqui, ó, acho o buraquinho, ou você pode vir com o alfinete, furar aqui, marcar aqui desse lado e colocar o botão assim, ó. Se você não tiver esse furador, você vai empurrando o botão aos pouquinhos, você consegue furar a manta. E vou com a unha empurrando a partezinha do botão, ó, até a pontinha sair pra fora. Lembrando que aqui pra fora, então, precisa ficar a parte aberta. Eu vou colocar o macho, que é o menor, aqui nessa parte. E agora coloco na máquina. Pressiono bem pra ele não cair. E agora venho com o outro. Vou conferir se não ficou nenhuma sujeirinha aqui, ó, na parte de baixo, porque depois não tem como tirar. Coloco todos os clips novamente. E agora sim, vou fazer o viés primeiro. Vou fazer todo o viés e depois finalizar o botão no lado externo. Eu vou começar costurando o travesseirinho para prender e ficar mais fácil a costura. E agora eu viro e vou costurar o viés pelo lado externo. E eu começo com
o meu viés, deixando assim, ó, aproximadamente um palmo para fazer a emenda. Então, vou começar aqui, ó, do meio do travesseirinho. Eu vou trabalhar com a agulha no centro e sempre seguindo o calcador rente com o meu viés. E aqui vai ficar um pouquinho trabalhoso com o plástico, então é importante que você cuide para não ficar grudando muito na máquina. E aí eu vou trabalhando, vou costurando devagarinho, sempre segurando o plástico aqui na minha mão. Olha só, nas curvas é importante você cuidar para você não torcer o plástico e não ceder. É só nos cantinhos que é um pouco mais trabalhoso. E assim, ó, sempre levantando, ajustando bem. Você precisa só cuidar para não torcer demais, porque às vezes a gente torce o tecido aqui nos cantinhos e ele vai ficar torcido no lado interno também. Se você quiser também, pode passar um pouco de silicone aqui na máquina, que isso facilita também para o plástico não grudar muito. E aqui é importante que você não estique demais o seu viés, porque senão também ele vai enrugar muito os seus cantinhos. Eu também tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer a emenda, então vou fazer aqui, ó, bem rapidinho. Dobro para a direita, vinco bem, venho com esse tecido da parte inferior, dobro para a esquerda, vinco, deixando aqui uma margem de meio centímetro, que é a margem da elasticidade do tecido. E agora vou emendar os dois vincos. E aqui eu preciso dobrar o meu trabalho para poder emendar os dois vincos. Então, coloco vinco com vinco. Passei uma costura bem em cima do vinco. E antes de cortar o excesso, vou checar aqui, ó, se o tamanho ficou bem certinho. Corto o excesso. E finalizo e termino de costurar. Vou começar um pouquinho antes da onde eu parei. E aqui é importante que você cuide do travesseirinho, ó. Coloque bem para baixo. E agora eu vou checar para ver se toda a costura está bem certinha. Vou posicionar o viés aqui pro lado interno. E vou posicionando os clips. Vou dobrando sempre o tecido rente com a minha peça e dobro mais uma vez. Lembrando sempre de posicionar o clips com a parte transparente para baixo. E o tamanho do viés é o tamanho do meu clips aqui na parte de trás. Como eu sempre falo, existem várias formas de fazer acabamento de viés. Essa daqui é uma delas, que eu estou gostando bastante de fazer. Vou começar aqui nessa parte superior, que é a parte que é mais trabalhosa. E eu vou fazer aqui na aba primeiro, porque eu vou fazer com linha rosa. E depois eu vou fazer tudo com acabamento de linha branca. Então, coloco a minha agulha para a esquerda. Se não puder, você centraliza a agulha ali onde você consegue. Aumenta um pouquinho o ponto. Olha só, fiz na parte do rosa, agora eu vou continuar aqui com a linha branca na parte de cima. E vou sempre checando aqui, ó, o viés na parte de baixo para não fazer pregas e também não escapar a costura. E uma dica para costuras arredondadas é você costurar bem devagar, com calma, curvando o tecido aos poucos. Se precisar, levante o calcador.
e ficou assim. Aqui fica a costura no lado interno e no lado externo fica bem rente ao tecido, olha só. E ela fica uma costura bem discretinha, quase que invisível, por isso eu gosto de fazer muito esse acabamento. Vou posicionar lá na mesa para colocar o botãozinho e mostrar a finalização para você. E aqui eu já dobrei, ajustei bem e agora vou fazer a conferência. Olha só, se eu colocar o botão aqui, ele vai ficar assim, ó, folgadinho. Por isso eu gosto de fazer na abinha depois. Ajusto bem e vou posicionar aqui no botão. Ó, na mesma direção, só vou subir um pouquinho. E eu vou fazer o furinho. E você pode furar com o furador ou vir com o botãozinho, como eu te mostrei, ó. Vai furando com a unha. Eu gosto de fazer o furinho porque eu acho que o botão entra melhor. E depois eu consigo apertar bem. Vou tirar as marcações, vou colocar a minha etiquetinha aqui, que eu acabei esquecendo de colocar. E aqui eu resolvi refazer o meu viés só do acabamento da abinha, olha só. Eu resolvi fazer com acabamento à mão, porque eu não gostei do resultado. E eu refiz todo o acabamento à mão, eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para você conferir os vídeos. Para finalizar, olha como fica o detalhe do quilting. No outro lado, e claro, o quilting dá um charme especial. E aqui está a peça finalizada, espero que você tenha gostado dessa dica. E como eu mencionei, olha só, eu acabei mudando e fazendo à mão o acabamento aqui dessa abinha, achei que ficou melhor. Eu sou dessa, se não ficou como eu gosto, eu refaço, perco um tempinho a mais, mas entrego uma coisa de qualidade para minha cliente. Espero que você tenha gostado de todas as dicas. Não esquece, dá uma passadinha lá no Clube Dicas da Du. Aqui embaixo no YouTube tem Seja Membro. Vem fazer parte do Clube Dicas da Du. Lá vai ter mais dicas ainda do que já tem aqui no canal. E se você quiser também, até pode fazer uma mentoria e eu te dou todo o auxílio e suporte para determinada peça. Vem fazer parte, espero te ver lá no Clube Dicas da Du. E espero que você tenha gostado dessa dica também e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!